Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou mostrar para vocês como montar o diagrama trifilar e como que a gente faz a distribuição das cargas elétricas em um projeto elétrico residencial, ou seja, em uma residência, como é que nós vamos fazer o diagrama trifilar e como faremos a distribuição dessas cargas. Bom, essa é a planta baixa que nós utilizamos no projeto na aula 1, né? Essa aula 1 é a aula número 125, projeto elétrico residencial, como elaborar. Então, se vocês querem dar sequência, essa aula é a aula número 128, que é a sequência da aula 125. Lá nós tínhamos esse projeto elétrico, onde nós tínhamos o dormitório, 3 dormitórios, dormitório 1, 2 e 3, a cozinha, uma grande área aqui, que é a sala de estar. Aqui nós tínhamos uma área de serviço e 2 banheiros, a área de entrada aqui e a área de circulação. Então, o que nós vamos fazer nessa aula, que é a aula que complementa a aula número 125 de projeto elétrico? Nós vamos elaborar o diagrama trifilar, identificar qual é o disjuntor geral do relógio solicitado pela concessionária. Após isso, fazer o diagrama trifilar e depois disso fazer o desenho elétrico na planta, onde eu não vou fazer todo o desenho completo. Eu vou posicionar o quadro e mostrar para vocês como que a gente faz a distribuição dos eletrodutos. Bom, na aula 125, nós tínhamos as cargas de iluminação e TUG, nós somamos essas cargas, deu o valor de 6.840, usamos um fator de demanda de 0,4 e também os chuveiros nós usamos um fator de demanda 0,68 e para o ar-condicionado nós usamos um fator de demanda 1. Algumas pessoas me questionaram sobre o valor da potência que eu coloquei do ar-condicionado. Eu não usei o softwarezinho para transformar BTU em watts, eu usei uma tabelinha do livro de instalações elétricas, só para mostrar para vocês a metodologia. E nessa tabelinha vocês podem ver que um ar-condicionado de 30.000 BTUs, 3.600 watts, e 12.000 BTU vai dar 1.600 watts, ok? Só para mostrar a metodologia. Então, a potência total, nós multiplicamos pelos fatores de demanda e encontramos 16.766. Aí nós dividimos por um fator de potência de 0,95 para a residência e achamos uma demanda. Essa demanda é a demanda onde nós vamos calcular o disjuntor geral. Nós já tínhamos feito isso. S, que é a potência aparente, como o sistema é trifásico, raiz de 3VI. E achamos a corrente de 26,9 amperes. Só, pessoal, que a concessionária, ela utiliza um disjuntor trifásico de 40 amperes, e não um disjuntor trifásico de 32, por exemplo. Eu fiz a consulta na tabela, vou mostrar agora no slide para vocês, está aqui. Né? Essa é uma tabela do fornecimento de energia pela concessionária. Então, eu fui lá na NTD da SEB, Companhia Energética de Brasília, e consultei o dimensionamento dos tipos de fornecimento. O nosso fornecimento ele tem demanda menor ou igual a 26. Nossa demanda é 17.658,95 kVA, 16.658. Isso enquadra no trifásico T1, cujo disjuntor lá do relógio, vamos utilizar esse disjuntor no geral também, é um disjuntor de 40 amperes, cuja seção dos condutores solicitada, a seção é de 10 milímetros. Olha, vocês podem observar aqui de 10 milímetros. Então, o disjuntor geral nosso, ele vai ser igual ao disjuntor lá do relógio, 40 amperes, e o condutor de 10 milímetros quadrados. Aqui eu trago uma recordação para vocês da aula 125, a tabela onde apresenta os circuitos, né? Eu tenho os circuitos, né? E os disjuntores que eu vou utilizar. O disjuntor geral vai ser um disjuntor de 40 amperes, que como nós vimos no slide anterior. Então, eu tenho aqui o circuito, né? Então, tem circuito da sala de estar, né? Com a entrada.
Isso são os circuitos de iluminação. Esses 3 primeiros circuitos de iluminação, circuito de TUG, circuito de TUG, circuito de TUG, circuito de ar-condicionado, chuveiros. Então, eu vou trabalhar em cima dessa tabela para fazer a montagem do diagrama trifilar, que vai me permitir ter uma visão de como e quais os circuitos estão montados nas fases. E essa tabela ela pode constar no projeto, não é? Porque ela vai evitar a poluição na hora que eu for fazer o desenho elétrico na planta baixa. Então, é com essa tabela, ela é proveniente da aula 125, como elaborar um projeto elétrico. Consultem essa aula, que essa aula que eu estou mostrando para vocês é uma continuidade da aula número 125. Aqui tem algo que eu montei e é de suma importância, que é o diagrama trifilar. O que esse diagrama vai representar? Se vocês observarem aqui, esse diagrama trifilar vai mostrar onde os circuitos estão conectados. A entrada geral, onde eu estou passando o mouse, está em vermelho. Vocês têm um disjuntor tripolar de 40 amperes, é o disjuntor geral. Aqui a especificação do condutor, 3 condutores de 10 milímetros, com o condutor aqui de neutro também de 10 milímetros. E aqui embaixo, vocês podem observar que eu coloquei um dispositivo de proteção contra surto. É importante colocar isso nas residências. A gente sempre da IPT Engenharia faz essa especificação. Então, aqui a gente tem um DPS instalado por fase e um no neutro. Tá? Então, isso aqui representa o DPS. Ele tem aí 275 volts, né? Esse é um DPS classe 2. Logo abaixo aqui, eu coloquei proposital, porque a norma NBR 5410, ela permite colocar o disjuntor DR geral. Aqui eu tenho um disjuntor DR geral. E a sua especificação é um disjuntor tripolar, tetrapolar, me desculpe, tetrapolar, 380 volts, né, 63 amperes e 30 miliamperes, que é a sensibilidade exigida pela NBR 5410 de 2004. Então, temos o disjuntor geral, abre aqui o DPS, o DR para proteger a residência contra choque elétrico. E aqui a gente vem com os circuitos terminais distribuídos. Veja que eu fiz uma tabelinha conectada a cada disjuntor. Isso aqui são os disjuntores. Então, vocês podem observar que entrada, né, que a sala de estar e a entrada, o circuito de iluminação conectado nessa fase. Aí depois a gente vem dormitório, dormitórios, né, e dormitório 2 e banheiro, né, também circuito de iluminação. Todos os condutores de 1,5 são circuitos de iluminação. E aqui eu tenho o circuito de TUG conectado. Vocês vejam que eu fiz um balanceamento das cargas, né? E aqui do outro lado, nós temos as outras cargas distribuídas nas fases, né? Então, a gente ficou com 2 disjuntores aqui, olha. Tem esse disjuntor conectado nessa fase, esse outro conectado nessa, esse conectado nessa, né? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 conexões. 5 vezes 2, nós temos 10 disjuntores conectados nessas fases. Tá ok? Então, pessoal, aqui o diagrama trifilar, ele é importante construir ele pode ir na mesma prancha do projeto elétrico. Então, ele vai dar uma visão de como que os circuitos estão distribuídos nas fases. Esse diagrama trifilar ele foi feito no softwarezinho de projeto elétrico. Tá ok? Bom, agora vamos para a última parte. Essa última parte, ela apresenta o desenho elétrico. Eu vou só mostrar para vocês a metodologia aqui. Então, foi escolhido aqui para colocar aqui o quadro geral. O quadro geral da residência, ele foi colocado nesse ponto. Por que eu escolhi esse ponto? Primeiramente, ele está um pouco, não muito à vista,
mas numa área livre, né? Ele foi colocado aqui na área de serviço, e mais próximo das cargas pesadas, né? Que são os 2 chuveiros, né? Então, eu selecionei essa posição do quadro. A entrada aqui, onde eu estou passando o mouse, ela está embutida no piso. Então, essa simbologia aqui, tracejada, é eletroduto embutido no piso. E aqui eu tenho as 3 fases, o neutro e o terra, que vem do meu medidor. Chegando nesse quadro, eu vou mostrar algumas distribuições. Olha essa distribuição aqui. Isso aqui, essa bolinha redonda, só para vocês lembrarem, representa uma caixa de passagem no teto, onde eu tenho um ponto de luz, por exemplo, que é a sala de estar com a carga de 520 VA. Aqui é o número do circuito, aqui é o comando da iluminação. Se vocês observarem aqui, tem um eletroduto. Esse eletroduto com linha cheia é um eletroduto embutido na parede ou embutido no teto. Ele é linha cheia. Percebem aqui, vocês podem perceber que o circuito 1, 2 e 4 está passando nesse trecho. Então, eu posso dizer, eu mantive a mesma metodologia que eu usei lá no projeto, que o carregamento máximo seriam 3 circuitos por eletroduto. Não é? Então, eu mantive aqui, 1, 2, 3 circuitos. Observem bem como que esses circuitos estarão passando. Eles vão passar aqui, ele vai atender ao circuito 1 de iluminação, né? Então, passa nessa caixa aqui um eletroduto, atende o circuito 1, e vai atender aqui, olha, está passando o circuito 2 e circuito 4. O circuito 4 atende essas tomadas aqui, as TUG, e o circuito 2, pessoal, ele vai atender esse ponto de iluminação. Então, esse trecho aqui atendeu ao circuito 4 e atendeu ao circuito 2 e 4 também desse ponto aqui. Agora eu vou mostrar para vocês só um outro exemplo do circuito que vem direto, um eletroduto direto que eu comentei com vocês, direto para a carga. Essa tomada, em amarelinho aqui, é a tomada do sistema de ar-condicionado da sala de estar. Então, ela está embutida no concreto aqui, por isso a linha tracejada. Então, chega a fase, chega o neutro e chega o terra nessa tomada. Da mesma forma, essa tomada aqui, que é a tomada também de ar-condicionado, ela sai direto do quadro de distribuição. Então, fase, neutro e terra, ok? Outro ponto é importante observar também, essas outras 2 tomadas amarelinhas são as tomadas do chuveiro, e vai chegar a fase, o neutro e o terra. Tá? Agora vamos aqui, só para a gente finalizar, que a distribuição ela é bem tranquila de fazer, vamos agora observar aqui o circuito desse dormitório 1. No dormitório 1 eu coloquei um three-way. Aí o three-way é bolinha cheia, eu fiz questão de sinalizar a bolinha pretinha cheia, que eu estou usando toda a simbologia aqui, a NBR 5444. Então, eu tenho no primeiro interruptor 3 retornos, no segundo interruptor tem a fase e 2 retornos, ok? E as tomadas, obviamente, chega fase, neutro e terra. Então, pessoal, dessa forma, vocês podem aí dar uma passeada, uma olhada nessa planta e vocês vão observar a distribuição. Outro trecho aqui, para ficar claro, olha esse trecho aqui, ó. Esse trecho também tem 3 circuitos, circuito 3, 4, e o circuito 5, que vai fazer o atendimento dessas regiões aqui. Essa bolinha aqui no meio, ela representa a carga, o circuito e o comando. Exemplo, olha só, aqui a carga é de 300 VA, circuito 2, está aqui, ó, circuito 2, o comando é o comando C, está aqui. Então, essa ponto de luz é comandado pelo interruptor de comando C aqui. Aí, dessa forma, pessoal, vocês passam a ter uma visão geral. A escolha do quadro é no ponto onde você tem a maior concentração de cargas. Ou não também, você pode optar para colocar o quadro num ponto onde ele fica de livre acesso, fácil acesso, porém ele não fica muito a amostra das pessoas que chegam na casa está vendo o quadro. E esse ponto aqui é um ponto estratégico,
porque eu tenho a maior concentração das cargas nesse ponto aqui. Vocês podem observar, né? Eu tenho maior concentração de carga, é toda nessa região aqui. Por isso o quadro ficou nesse ponto aqui. E eu mantive sempre aquela distância máxima de 40 metros, né, para queda de tensão. Então eu fiz a escolha de tal forma que o projeto atenda a todas as premissas colocadas na aula 125, que é a aula que nós fizemos todos os cálculos. Pois bem, pessoal, dessa forma a gente termina essas duas sequências, aula parte 1 e parte 2, onde a parte 1 ela está na aula 125, e essa aula que vocês estão vendo agora complementa a aula 125. Um abraço